Malvado. Homem mau. Homem mau. Meu amigo. O tal do malvado fez jus ao apelido nessa noite, hein? Bichão. Tudo descobriu o porquê que ele é o tal do homem mau. Ó, vamos aqui falar sobre a vitória do Boston Celtics pra cima do Los Angeles Clippers lá no Intuit Dome, né? O Celtics foi lá na casa dos caras. Os caras viveram uma grande fase, 6 vitórias seguidas, se recuperando na temporada, ou pelo menos tentando, né, se recuperar na temporada. Kawhi Leonard jogando pra caralho e tudo mais. Celtics foi lá, meu amigo, quis nem saber. Vitória acachapante por 146 a 115. Nessa que foi uma das melhores atuações do Celtics na temporada. É uma atuação impecável, assim, especialmente em termos ofensivos. Defensivamente, o Celtics também foi muito bem, apesar de ter sofrido 115 pontos. Quando o Celtics quis apertar na defesa, cara, o Clippers não conseguiu fazer nada, né? No quarto período, o Celtics limitou o ataque do Clippers a 16 pontos, né? A gente teve um Derrick White fazendo um trabalho em cima do James Harden bizarro. O Harden marcou 18 pontos no jogo. Deu 12 assistências, beleza, mas Derrick White colocou o Harden no bolso em vários momentos da partida. E o mesmo dá para falar do Jaylen Brown em cima do Kawhi. Jaylen Brown fez um trabalho defensivo no Kawhi. Elite. Ele, Jordan Walsh foram absurdos defendendo o Kawhi. Inclusive, que jogador é Jordan Walsh, hein? Que jogador, velho. Se tem um moleque nesse time do Celtics que merece muitos elogios nessa temporada, é o Jordan Walsh, né? O Mazzulla tá confiando no menino, tá dando minutos pro menino e ele tá correspondendo. Foram 30 minutos, 13 pontos, 3 bolas de 3, 13 rebotes e o inferno na defesa. O inferno. Ele e o Jaylen Brown fizeram da vida do Kawhi, assim, uma vida miserável. Uma vida miserável. Bizarro que eles jogaram na defesa. E aí, em conjunto a isso, né, teve uma atuação ofensiva assustadora. O Celtics 146 pontos na partida, mais de 40 pontos em 2 quartos, mais de 30 no quarto período. E no pior quarto do Celtics no jogo, que foi no segundo, que o time perdeu, ainda marcou 29 pontos, né? Foi o pior momento do Celtics no jogo. O segundo quarto do Celtics foi abaixo, mas foi um segundo quarto de 29 pontos, entendeu? E no fim, 24 bolas de 3 convertidas pelo Celtics, com 47% de aproveitamento, foram apenas 6 turnovers cometidos pelo Celtics. Cuidado com a bola incrível. Foram 30 assistências do Celtics na partida. E aí vale muito destaque para Peyton Pritchard e Derrick White. A gente vai falar... Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a atuação do Jaylen Brown, que foi, né, absurda. Mas, cara, Derrick White, Peyton Pritchard, né, Jordan Walsh, Anthony Simons, mano, esses caras jogaram muita bola. O Derrick White terminou o jogo com 29 pontos, 5 bolas de 3, 7 assistências, trancando o James Harden. O Peyton Pritchard, floor general total, né, comandando o ataque, 8 assistências sem nenhum turnover, com 2 bolas de 3. 50% de field goal. E o Anthony Simons, 5 bolas de 3 vindo do banco. Extremamente útil, extremamente produtivo. E o Jordan Walsh, como eu já falei, um impacto extremamente positivo, plus-minus de mais 24. Foi o segundo melhor plus-minus do time. Ele teve um plus-minus melhor do que o do Jaylen Brown, só pra vocês terem noção. Então, cara, essa foi talvez a grande atuação do Celtics na temporada até aqui, até pelo contexto. Fora de casa, contra um Clippers em ascensão, pegando o Kawhi Leonard jogando o melhor basquete dele desde 2019. Era um contexto difícil pro Celtics. E o Celtics foi lá e fez o que fez. Maior pontuação do time na temporada, né? E fez o Clippers sofrer a sua pior derrota na temporada em termos de diferença de pontos. Uma diferença de 31, né? Então, foi uma atuação bizarra do Celtics, comandada, né, por ele, o homem mau, o nosso Jaylen Brown. Hoje, que aula que o Jaylen Brown deu. Foi uma atuação irretocável. Não tem um A pra falar sobre o jogo do Jaylen Brown. Um A, sim. 50 pontos pro homem, com uma eficiência incrível, 18 de 26 nos arremessos. Terminou o jogo com 6 de 10,
no perímetro. Apenas 2 turnovers na partida inteira. Defensivamente, como eu já falei, um trabalho do mais alto nível pra cima do Kawhi. E, mano, que jogo. Que jogo. Em 35 minutos só, tá? Em 35 minutos ele fez tudo isso. Um desempenho incrível no mid-range. Empilhando arremesso difícil no mid-range. É extremamente agressivo dentro do garrafão. Botando muita pressão no garrafão do Clippers. Gerando muito desconforto ali nos pivôs do Clippers, né? Infernizou a vida dos pivôs do Clippers hoje. Tanto que o Tyronn Lue teve muita dificuldade para manter os seus pivôs em quadra, né? Sofreu para manter o Zubat e o Brook Lopes, porque o Jaylen Brown tava acabando com eles. E aí, em conjunto ao espaçamento de quadra do Celtics, que foi absurdo, cara, o Tyronn Lue teve realmente... Os minutos de Zubat e Brook Lopes foram muito danosos pro time, né? Pelo que o Celtics fez, pelo que o Jaylen Brown fez. Toda hora atacando, toda hora... Quando não ia pro lance livre, né? Ele foi 10 vezes pro lance livre, converteu 8. Quando não ia pro lance livre, ele conseguia a cesta, ou ia pro lance livre, ou ele achava o passe pra alguém livre no perímetro. Cara, foi uma atuação realmente... irretocável. Irretocável. Foi o melhor jogo que eu já vi do Jaylen Brown. Foi, né, uma das maiores pontuações da carreira dele, né? Igualou a maior pontuação da carreira dele, mas eu falo tranquilamente que foi o melhor jogo que eu vi dele em todos os sentidos. Tomada de decisão, agressividade, instinto assassino, sabe? Ele, irmão, eu vou pontuar em cima de você e você não vai conseguir me parar. E isso foi o Jaylen Brown hoje, mano. E isso vem sendo o Jaylen Brown na temporada. Eu soltei ontem, né, a atualização da minha corrida para MVP e o Jaylen Brown ele ficou em terceiro em dezembro, tá? Para mim o Jaylen Brown foi o terceiro melhor jogador em dezembro. Eu vi uma outra pessoa discutindo, falando que não, eu acho que foi o Kawhi e tal, beleza. Mas pra mim, cara, era muito claro que o Jaylen Brown era o terceiro melhor, ficando atrás só de Shea e Jokic. E quando você olha pros números do Kawhi, do Jaylen Brown nos últimos 14 jogos, vou te falar, se bobear, era discutível se ele não era o segundo melhor em dezembro, viu? Era discutível. A gente tá falando de um jogador que nos últimos 14 jogos tem 32,6 pontos de média, com splits de 53% no geral e 41 para 3. Em 11 dos 14 jogos, ele marcou pelo menos 30 pontos. Em 3 dos 14, ele marcou pelo menos 40. Nesse recorte dos últimos 14 jogos, ele lidera a NBA em pontos, cara. É uma temporada de almanac do Jaylen Brown. De almanac. O Jaylen Brown tá caminhando pra ter uma das melhores temporadas de um jogador do Celtics nos últimos tempos, entendeu? Mano, é muito foda. É muito foda o que o Jaylen Brown tá fazendo. Assumiu total papel de protagonista desse time. Um time que, assim, igual eu já falei, né? Galera aí dormiu achando que o Celtics ia tancar e vai acordar com o Celtics numa final de conferência de novo. É isso. Entendeu? Galera tava achando que o Celtics ia tancar, que ia ser o ano sabático do Celtics. Se bobear, os caras vão pingar na final de conferência de novo. Pô, é um time que hoje... Cadê? É um time que hoje tá, assim... tá muito perto do Knicks, que tá no segundo lugar, entendeu? São 22 vitórias. 22 vitórias. Entendeu? E tem Jason Tatum pra voltar. São 3 vitórias seguidas, são 7 nos últimos 8 jogos. Das 7 vitórias nos últimos 8 jogos, 4 foram por mais de 14 pontos. E os caras têm um Jason Tatum pra voltar ainda. Cara, esse time, cara, esse time é muito foda. Assim, eu respeito muito esse time do Celtics, respeito muito o que eles estão fazendo. O trabalho do Mazzulla é fantástico, assim. Se o Jaylen Brown tá fazendo a temporada que ele tá fazendo, eu tenho certeza que o Mazzulla tem muita influência nisso. A confiança que o Mazzulla aplica nos seus jogadores é algo incrível, mano. Olha o Jordan Walsh, mano. Olha a confiança que esse moleque tá jogando. Parece que ele tá jogando na NBA há 10 anos. Olha o Gonzalez jogando. Olha o Jaylen Brown. Olha o Derrick White. Olha o que eles estão fazendo nessa temporada. Pô, hoje ele e o Derrick White combinaram pra 79 pontos, mano. O Harden e o Kawhi combinaram pra menos de 40. O nosso mascador de chiclete merece muitos elogios. É candidato a Coach of the Year, mas assim, muito candidato. Hoje eu não votaria nele, porque eu acho que o Jordan Wood faz um trabalho talvez um pouco mais impressionante
quando você olha para as peças que o Jordan Watt tem à disposição em Phoenix, mas dependendo de como for essa reta final de temporada, essa reta final, né, como se a temporada estivesse no final, a temporada tá ainda no começo, mas dependendo de como for o decorrer da temporada, cara, sim, se o Celtics termina a temporada numa seed 2, o que hoje é um cenário muito realista, cara, eu acho que o Mazzulla tem boas chances de ganhar, viu? Eu acho que ele vai ter boas chances de ganhar, dependendo também de como terminar Phoenix. Né, se o Phoenix termina com vaga direta no playoff e tal, aí talvez o Jordan Watt leve, porque tem que ser considerado material humano à disposição. Mesmo o elenco do Celtics tendo sido enfraquecido em relação aos últimos anos, ainda é um elenco melhor do que o de Phoenix, tá? Pelo menos eu acho. Tem questões ali no garrafão e tudo, mas eu ainda acho o elenco do Celtics melhor. Mas, cara, uma seed 2, sem ter o seu principal jogador durante quase toda a temporada, com um jogador que sempre foi visto como coadjuvante, o segundo do time, né? Tendo números de MVP, com role players como Jordan Walsh, como o Gonzalez, como Derrick White, jogando o que estão jogando, o argumento, né, a narrativa pro Mazzulla ganhar vai ser muito forte também. E é Boston, né? Boston tem muita força em votos e tudo, não tem como. Enfim, é um candidato muito claro a Coach of the Year, e o Jaylen Brown, hoje, ele tem que estar na conversa de MVP, né? Eu acho difícil alguém realmente entrar no meio de Shai e Jokic, tá? Pra mim a disputa é muito entre os dois, mas o Jaylen Brown é um dos caras que eu olho e falo, tá, mano, se fosse em outro ano, se não existissem Shai e Jokic, talvez fosse um ano onde o Jaylen Brown fosse um dos grandes favoritos da MVP, um dos grandes favoritos, talvez, cara, porque é uma temporada de elite, two-wayzaço, elite no ataque, elite na defesa. Né, o Jaylen Brown é o cara que vai te entregar 30, 35 pontos num jogo, marcando o principal jogador adversário. Poucos jogadores na NBA fazem isso. Te entrega 30, 35, 40 num jogo e marcando o melhor jogador adversário, o melhor ala adversário, o melhor guarda adversário. O Jaylen Brown faz isso. E ele faz isso muito bem. É absurdo. É absurdo que esse cara tá jogando, e hoje foi, repito, a melhor atuação que eu já vi do Jaylen Brown. Pra mim foi a melhor. O nível que ele jogou hoje foi foda. Hoje ele de fato, né? Hoje ele de fato foi o homem mau. E saiu aplaudido do Intuit Dome, né? Saiu do jogo aplaudido de pé pelo Intuit Dome. Muito foda. Realmente muito foda. Deixa eu até ver se eu acho essa cena. Ó. Pô, essa cena é muito foda. Pô, fora de casa, com seu time dando uma tunda no adversário. Peraí que... Opa, ele... Inclusive, curiosidade, né? Aqui tá esse aqui é o roteiro do vídeo aqui, né? Porque aqui eu trabalho com roteiro. Você acha que eu tiro as informações da onde? Minha cabeça é horrível. Se eu depender da minha cabeça pra lembrar de tudo, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, Danda. Mas aqui, ó. Saiu aplaudido, irmão, o homem mau. Olha que maneiro. Olha aí, ó. O calvo de Jaylen Brown aí, ó. Aceitou a calvície e o nível subiu. É isso. É a galera ali, ó. O Celtics dominante. Jason Tatum aqui com uma vestimenta lá Fred Krueger, né? Muito bem vestido. E aplaudido. De pé. De pé. Isso é o homem mau, irmão. Esse é o homem mau na skin Soldado Invernal, né? Acho muito foda. Porra, pica, cara. Muito pica o senhor Jaylen Brown. E assim, pode parecer que o Clippers fez um jogo ruim porque, né, tomou tunda. Mas não foi um jogo ruim do Clippers, não, cara. O Clippers, ofensivamente, cara, acompanhou o Celtics. O problema foi que, bichão, o Celtics tava em outro nível. E quando o Celtics quis defender, né, quando o Celtics quis parar o ataque do Clippers, o Celtics conseguiu. Mas não foi um jogo ruim do Clippers, não, cara. É que o Celtics realmente jogou num nível surreal. E o Jaylen Brown hoje, brincadeira. Brincadeira que esse cidadão jogou hoje e brincadeira que esse cidadão vem jogando a temporada inteira. É um absurdo. Enfim, meus amigos, é isso, tá? Que eu não poderia deixar de vir aqui comentar sobre essa atuação bizarra do Jaylen Brown, né? Muito fã dele, gosto demais dele. E um jogo incrível, o melhor jogo que eu já vi do homem. O que você achou do jogo, bicho? Comenta aí, quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Dá uma olhadinha aí na descrição, que vai ter aí algumas coisinhas interessantes pra você, como, por exemplo, o meu cupom lá na Centauro, o cupom SWISH10, te garante 10% de desconto lá na Centauro, então vale a pena dar uma conferida. E obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência nessa madrugada, tamo junto, grande abraço, beijo e tchau! É o Homem Mau! Falou, gente, um abraço.